Eu acredito piamente que os pastores que foram colocados à frente da reunião de jovens, tá? Da seita pseudo-cristã Maranata, eles não sabem qual é a linha do presbitério. Porque você acredita que eles vão pregar para os jovens coisas que o presbitério não quer que eles preguem? Quer saber o que é? Vamos falar logo depois da vinheta. Olá, meus queridos, somos podcast Pastor Júnior que vos fala. É um prazer estarmos juntos aqui para bater um papo, para conversar um pouco. Todos nós sabemos que os jovens nunca foi prioridade na pseudo-igreja cristã Maranata. Jovens sempre foi colocado de lado. E o trabalho de jovens, ele nunca conseguiu desenvolver de uma forma que não mudasse tanto, né? Quando eu cheguei na igreja cristã Maranata, o trabalho de jovens tinha um modelo. Qual era? Tinha um professor, fazia-se um culto profético, escolhia-se um jovem para fazer o louvor e um jovem para pregar. No final, o professor ou o pastor, ele dava o arremate final desse culto de jovens. Depois acabaram com esse modelo, porque Deus revelou que o formato tem que ser o professor dando aula. E aí o professor começou a dar aula para os jovens. Ocorre que esse trabalho foi, se esvaziou e acabou, né? O trabalho acabou. E agora, Deus revelou, mais uma vez, esse trabalho para um grupo de jovens, só que esse trabalho já tem encontrado resistências já na sua gênese, porque os pastores, eles já estão destreinados a dar aula para jovens, porque nunca mais pregaram para jovens. Esse é fato, esse é um fato. E aí, só que quando o presbitério disse na circular que era o pastor que devia dar aula, o pastor pegou mais uma atribuição. E eu já estou ouvindo falar, sabe? Tem pastor que está colocando obreiros à frente e está tudo certo. Não, quando o presbitério disse que é para a gente ficar à frente, a gente pode colocar uma pessoa, a gente pode delegar, não tem problema nenhum. Pronto. E eu também não vejo problema nenhum. Os pastores nem querem dar aula para jovens. Vamos lá. Só que os jovens não querem ir, porque sabe qual é o assunto. E o assunto da reunião de jovens é EBD, Escola Bíblica Dominical. Veja, irmãos, o que é a tal da lavagem cerebral. A EBD, a reunião de mulheres é EBD, o trabalho de jovens é EBD e as crianças é EBD. Veja, a Igreja Cristã Maranata não trata nas individualidades. Mulheres que têm um assunto para mulheres, homens para homens, jovens para jovens, crianças, intermediários e adolescentes para intermediários e adolescentes. Não. Elas querem fazer, a Igreja Maranata quer fazer a lavagem cerebral de forma com que todo mundo seja bitolado, alienado a aprender as heresias pregadas pela igreja, tá? Me mandaram um documento, tá? PDF, pedindo a minha opinião sobre o assunto. O assunto é reforma protestante. Eu vou mostrar aqui, tá, para vocês. Tá vendo? O assunto é reforma protestante e foi falado nesse assunto aqui sobre quem foi Lutero, a vida religiosa do Lutero, entre outras coisas. Mas eu vou fazer uma reação aqui a alguns pontos que eu achei muito interessantes conversar. Em primeiro lugar, tem que na reforma protestante, os princípios são salvo pela graça, salvação pela graça, Jesus como único mediador, livre exame das escrituras e sacerdócio universal do crente. Eles esqueceram aqui dois solas, sola fide e sola deu glória. E a pergunta é, como pastores formados, catedráticos da Maranata pode ter esquecido
sola fide? O que estaria por trás da ausência desse sola dentro da igreja cristã Maranata? Não precisa mais da fé? Porque está dizendo aqui somente a fé. Sola fide significa somente pela fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Estranho não ter aqui o sola deu glória, que só a Deus devemos dar glória. Será que Gedeuti tirou isso aqui porque ele quer lá na frente se tornar um Deus da Maranata para que as pessoas já possam adorá-lo? Muita gente já adora de forma velada, mas adora. E o considera como o único mediador. Não é Jesus, é ele. Aquilo que ele fala, a revelação que vem dele, a ponto de dizer o que vem do presbitério, o que vem de Gedeuti é mais que lei. Eu conversei hoje com uma pessoa e ela saiu da igreja de Maranata com sua família. E na fala do pastor com essa pessoa, o pastor disse assim: aquilo que o presbitério, na pessoa de Gedeuti, fala, para nós é mais que lei. A lei do Senhor é perfeita, é a palavra. E aquilo que o Gedeuti fala é mais que a lei. Meus irmãos, que nível de alienação é que os pastores têm nessa instituição? Meu Deus. Eu falei sobre o mito da caverna, mas não os culpo, porque os pastores estão aprisionados e não podem nem olhar para os lados. Se você não viu ainda o mito da caverna, por favor, dá uma visitada aqui no nosso canal que você vai ver. É o vídeo anterior a este. Vamos lá. Então, solo deu glória, sola fé, sola fide, não tem aqui. Tem salvação pela graça, mas essa salvação pela graça, a graça da Maranata, porque se sair da Maranata, não tem graça. Salvação tem que ser na Maranata. Fora da Maranata é o cristianismo caído. Como a igreja Maranata pode ensinar salvação pela graça, se ela não crê na salvação pela graça? É salvação pela placa, tá? A salvação é pela placa. Se saiu da placa, não tem graça. Pastor doutor Gedeuti Vitalino Igreja já disse: quem sai da obra não leva o Espírito Santo. Quem sai da obra não leva o ministério de Jesus. Fica o Espírito Santo, fica o ministério da Igreja Maranata. Então a salvação é pela placa e não pela graça. Jesus, como o único mediador, não é. O único mediador é Gedeuti Vitalino Igreja, que toma café com o anjo. É? É o mesmo anjo que é o goleiro da visão de Marcelo Ferreira, pastor Marcelo Ferreira, né? Um homem, né? Com a bênção, mensagem deles. Melancólico, né? Aí viu lá um anjo tomando café, ou aliás, um anjo como goleiro. E ele viu também serafins voando com duas asas. Só tinha duas. Tudo certo. Livre exame das escrituras? Não. A Bíblia, as escrituras não são referência para Maranata. A escola dominical é recheada de exemplos onde é ensinado o seguinte, dois pontos, abre aspas. A letra perdeu o seu valor. A escritura perdeu o seu valor. O que importa é a revelação. Ponto. Então não existe essa questão de livre exame das escrituras. O que importa é a revelação e não a palavra. Você já ouviu isso? Já? Bom, depois ele faz algumas considerações aqui em relação à filosofia e Lutero. E depois tem Lutero e o ministério. Isso aqui é o inventares, né? Tem que ter uma porção aqui para bater nos pastores. Agora eu vou mostrar a hipocrisia desse conteúdo, porque eles pedem uma coisa e o Gedeuti prega outra. Aqui eles estão dizendo uma coisa e o Gedeuti pega outra coisa totalmente diferente.
Não tem nada a ver. Nada. Absolutamente nada a ver. Quer ver? Vou provar você aqui. Lutero e o Ministério. Deixa eu mostrar aqui para você, tá? Ó, viu aí? Pronto. Lutero e o Ministério. Vamos lá. O pastor. Isso é uma lapada na costa dos pastores, porque eles têm que bater nos pastores para os pastores fazerem alguma coisa. E aí outro irmão entrou em contato com a gente e disse: Pastor, eu saí. E quando eu saí, eu cheguei para o pastor e coloquei ele na parede, né? Pedindo para que o pastor fosse ético e decente na saída dele. Que não fosse dizer para a igreja que ele era apóstata, herege, sambalado também, essas coisas que a Maranata faz questão de fazer. O assassinato de reputação. A Maranata é especialista em assassinar ex-membros, a reputação de ex-membros. E se for pastor, piorou. Chegou o pastor e o pastor, não, que falou algumas coisas, depois esse pastor, o senhor se lembra do que é que era feito aqui nas respostas da EBD? Eu falei com ele hoje. Como era? Ele disse, pastor, aqui na igreja, a resposta da EBD tem quase 90 respostas. Só que eu venho toda a EBD. A nossa EBD é entre 25 e 30 pessoas. E essas 60 que são acrescidas aqui, nem da igreja são. Que invenção é essa, pastor? Por que fez isso? É isso que me fez desanimar, de ver tantos erros. E isso não só acontece aqui, porque falou com A, B, C, mesmo eu, pastor Júnior, já falei com diversas pessoas, eles fazem isso. Eu não quero problema com o presbitério. Então, bota o número, o presbitério não quer número. E aí o número de 25 ia passar para 90, 95. Inchava 70 pessoas. Ou seja, todos, todos não. Grande parte dos relatórios da EBD são mentira. Quem está enganando quem? Eu já fiz, inclusive, um vídeo sobre isso, né? Bom, vamos lá. O pastor, aí vai levar a cajadada, né? É chamado para servir a congregação. Mentira. Mentira. O pastor é chamado para servir ao pastor doutor Vitalino Gueiros na congregação. Verdade. Verdade. Ele não é chamado para servir a congregação, não. Não. Ele é chamado para servir ao GDUT, tá? Doutor GDUT Vitalino Gueiros na congregação. Fazendo o quê? Tudo. Né? Tudo. Menos uma coisa que eu vou dizer daqui a pouco. Tá? Então, primeira coisa, esse assunto aqui está errado. 2. Deve pregar a palavra de Deus. Mentira. Ele não deve pregar a palavra de Deus porque Jesus te disse que o evangelho de pregação acabou. Pastor não prega mais a palavra. Ele só expõe a doutrina, que é a revelação do GDT. O pastor não é livre para exercer o ministério da palavra. Ele não prega a palavra. Embora a Bíblia vai dizer, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Ele não prega. Ele não está autorizado a pregar Bíblia, porque a Bíblia perdeu o seu sentido segundo aquilo que eu já falei antes. Perdeu. Então o pastor não deve pregar a palavra. O pastor deve pregar a revelação do doutor Gedeuti. É um líder e não um mediador. Não, não é um líder. Igrejas que trabalham com a teologia do medo, o pastor pode ser chefe, mas líder não. Líder trabalha com exemplo. Líder trabalha com motivação, com amor. Líder é o exemplo. Onde o pastor da Maranata, que está mentindo em relatórios, está pregando quimerismo, bibliomancia. Como é que o pastor da Maranata lidera? Diga aí. Já fiz um vídeo, inclusive, sobre isso. Vacilou, grupo de intercessão. Chama os profetas mais carrancudos que tem
visão, pauleira, cobra, sapo e etc. Cobra, sapo. Eu tenho até um material aqui que eu quero passar para vocês aqui, ó, do que aconteceu. Deixa eu ver aqui, rapidinho, viu? Eu prometo não demorar. Não, não, vou demorar aqui não. Aqui, ó. Uma pessoa me mandou. Na última EBD que assistiu, o pastor disse, quando estava cobrando aos irmãos a participação dos envios do EBD, que o que vem do presbitério para nós é mais que a santa lei. Eu já falei sobre isso, mas a outra parte que eu não falei ainda, ó, entregou um dom, que foi um sonho, dizendo que os irmãos que não estavam contribuindo com a EBD iriam passar por lutas e perder a salvação. Os irmãos que não estavam contribuindo com a resposta da EBD, com a EB doida, né? Que ninguém entende nada, e é louca no sentido de que ninguém entende o que está sendo tratado. Os assuntos ali estão na cabeça, a resposta está na cabeça do próprio doutor Gedeuti Vitalino Nogueiros. Tem-se um dom dizendo que ele não contribui. Iria passar por lutas e perder até a salvação. Deus ia arriscar o nome da pessoa do livro da vida porque ela não contribuiu com a resposta da EBD. E o que dizer dessa igreja, desse irmão, que acrescenta 70 nomes? Será que Deus vai salvar essas 70 pessoas porque o nome delas estão na EBD? Como resposta que elas nem frequentaram, não foram e não responderam? A resposta está com você, tá? Você que vê o ambiente que você está vivendo. Ambiente de pastores não podem pregar. Ambiente onde eles não consideram mais a Bíblia como palavra de Deus. Ambiente opressor. Aí, ó. Se não contribuir, vai ter luta e vai perder a salvação. Teologia do medo. A igreja Cristã Maranata governa com a teologia do medo. Você vai perder a salvação. Uma cobra está saindo na boca, sapo está saindo do pescoço, e assim que você imaginar. Tudo isso para a pessoa com medo executar exatamente aquilo que eles querem. Olha aqui, ó. Pastores foram convocados para uma reunião no presbitério e não foram. Aí foi feita a segunda chamada. Olha, se vocês não forem, não vão participar da ceia mundial. Quem determina quem participa ou não participa da ceia é o Gedeuti. Eu pensei que era Cristo, que Jesus Cristo fosse o cabeça da igreja. Não é. A igreja Maranata tem um dono, tem um Deus chamado Gedeuti Vitalino Nogueiros. Tem um dono. Por isso que muitos pastores valentes no Senhor estão esperando a morte dele. Isso é triste, né? Muitos pastores estão esperando a morte dele. Já falei várias vezes aqui. Diz que nada é eterno, o sofrimento não é eterno. Que um dia Deus vai ouvir as orações. E ouvir as orações, o que é? Levar-te de ti, quer seja arrebatado, quer seja morrendo, para poder eles terem dias de paz. Enquanto isso, relatório falso, tá tudo certo. Todo mundo pianinho, não tem problema com ele. É só inflar. É só inflar, né? Então é um líder, não é um líder. É chamado por Deus. Essa é boa. E Paulo disse várias vezes. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, mas da parte de Deus. Tá? Então, se o apóstolo é chamado por Deus, se o pastor é chamado por Deus, ele sai da igreja Maranata e vai para uma outra igreja, ele tem que deixar de ser pastor. Por quê? Porque ele foi chamado pela Maranata, não foi por Deus. Você está me entendendo? Aqui, mais uma mentira. Pastor da Maranata, chamado por Deus. Você se considera pastor? Chamado por Deus? Amém. Então não pregue que o pastor que saiu da Maranata, ele tem que deixar o ministério, ele não é mais nada. É por isso que muitos membros que nos cumprimentavam como pastor fulano de tal, quando nos encontram, nos chamam pelo nome.
E eu acho bom isso. Sabe por quê? Porque eu tenho nome. Pastor não é nome. Pastor é função. Eu tenho meu nome. E eu prefiro que as pessoas me chamem pelo nome. E no exercício do meu ministério, me respeitem e me honrem como pastor, como diz a Bíblia, né? Como diz a Bíblia. É chamado por Deus, não é, né? Os que estão lá se consideram como foi chamado por homens. E não sabe pensando que vai perder. Vamos lá. Deve ser preparado para ensinar a palavra, bem a palavra de Deus. Como? O pastor não pode pregar a palavra? Como é que ele seria preparado para ensinar bem a palavra? Ele fazer teologia, que vai lhe dar ferramentas para você pregar bem a palavra. Não é isso? É fazendo a teologia, entendendo muito bem pneumatologia, soteriologia, cristologia, angiologia, escatologia, hermenêutica, exegese, tantos assuntos, história da igreja, patrística, escolástica, tantos assuntos para aprender. Aprender a teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia pastoral, filosofia, certo? Como o pastor deve ser preparado para ensinar bem a palavra? Não, ele está dizendo o seguinte: pastores, vão para o Manaim, decore o que o Gideon te fala e pregue igual. Ponto. Ponto. Você vai ser top da galáxia. Só que quando você sai da caverna, e eu fiz um vídeo sobre isso, se você não viu, convido você a assistir. Quando você sai da caverna, do mito da caverna, né? Quando você sai dela, chega lá fora, você aprendeu que tudo aquilo era sombra, não era realidade. Vamos lá. Deve combater as doutrinas erradas. Qual doutrina errada? Se você não conhece nem o que é doutrina, acha que doutrina é aquilo que é pregado na igreja de Maranata? Quimerismo, né? Bibliomancia, a revelação, quinta medida. Como é que você vai criticar se você não tem conhecimento? Só tem pensamento crítico quem conhece. E aí, para criticar, você precisa estudar. Estudar Maranata não pode estudar. Não pode. Como é que ele vai combater doutrinas erradas? Quais doutrinas seriam erradas? E aí, para finalizar, tem uma aqui que vocês vão ficar assim, pasmos, pasmos. Eu vou dar uma olhada aqui no vídeo antes, para que eu não possa pecar quando eu expor isso aqui. Mas é muito, mas muito interessante, porque as exigências, né, que são feitas simplesmente não se cumpre aquilo que é dito, tá? Deixa eu ver aqui, viu, irmãos? É rápido, eu prometo, não vou demorar muito, porque eu preciso dessa informação para que a gente possa ser bem assertivo naquilo que a gente quer falar com vocês, certo? Aqui, pronto. Encontrei. Ó, na audiência que houve entre Lucas Procópio e o pastor doutor Vitalino Gueiros, ele disse uma coisa que era até novidade para mim, que ele era empresário. Ele tinha uma empresinha, uma empresazinha. Eu não sabia, eu sabia que ele era pastor, estava e presidente da igreja. Aí, a gente tem aqui algo que eu queria mostrar para vocês, tá? Vamos lá.
Vejam aqui. GJJ, certo? Tá aqui o CNPJ. E olha só. O que é isso? É uma empresa do ramo imobiliário que tem, não sei se vocês vão ver aí, um faturamento de 20 a 30 milhões por ano. 20 a 30 milhões. Ele faz aluguel de bens próprios, né? E aí tem o endereço do local, certo? Tem o número de telefone aqui, tem dizendo GJJ Empreendimentos Imobiliários e Participações LTDA, certo? Está na qualidade ativa. E aí vem quem é o proprietário, administrador, GDT Vitalino. Eles, certo? GDT Vitalino. Eles. E aí sócio vem a Sara Gueiros, eu acho que é a neta dele, e acredito. Enfim. Bom, e aí qual é o assunto que eu queria trazer agora, porque me chamou tanta atenção? Eu vou dizer para vocês. É que nesse assunto da reforma protestante, o último item que está amarelo, ele diz assim: aqui, deve viver modestamente com foco no evangelho. Como uma pessoa pode ser tão modesta, tem um patrimônio de 20 milhões de reais por ano? Igual Paulo, né? Que diz ser viver na escassez e ser viver na abundância. Por aqui ele não vai viver na escassez nunca, já que ele tem um patrimônio aí mensal, um rendimento mensal de 30 milhões de reais. Sabe o que representa isso? Muito dinheiro. Como uma pessoa pode viver com tanta modéstia, andando com seguranças e mais seguranças e mais seguranças? Viver modestamente com foco no evangelho. Ele é administrador dessa empresa aqui. Se um homem que administra 30 milhões, ele não tem foco no dinheiro, esse homem é um gênio. Porque como se administra 330 milhões por mês, aliás, anual, né? Anual. Como é que se faz uma administração de 30 milhões por ano e você não se preocupa com esse dinheiro, com os aluguéis e etc. A não ser que ele colocou corretores lá e tá de boa. Mas, do jeito que ele é, sabe de tudo, conhece tudo, bota a mão em tudo, tá certo. Não tá errado não, tá? Isso eu tô dizendo, pastor, que uma pessoa que tem um patrimônio de 30 milhões tá tranquilo para sobreviver. Enquanto isso, você tem que trabalhar como voluntário no Manaim. Desculpa, voluntário no Manaim. Para dar a sua vida. Pagar para ser voluntário no Manaim, pagar a inscrição, gastar o seu combustível, gastar o seu carro e ir para o Manaim trabalhar como voluntário. Da minha época, já eram poucos pastores que iam. Não sei como está agora. De repente, com tanta pressão, os pastores todos devem estar indo, né? Na sexta-feira à noite, né? Enfim, na sexta-feira o dia inteiro trabalhando. Enquanto isso, o pastor Gileuti fica, né, administrando os 30 milhões de reais anuais. Certo? Queridos, tá? O que é que eu tô falando? Tô falando sobre aqui, ó. Esse conteúdo de jovens. Das duas, uma. Ou o anjo do Senhor teve uma conversa com o pastor Gileuti, Vitalino Nogueira, e disse: olha, Deus revelou que você precisa mudar. E mudou.
Porque para pregar isso aqui deve ter mudado. Ou a comissão que está à frente do trabalho de jovens não está alinhada com a EBD. E aí, será que está havendo alguma divisão? Quem está à frente? Me parece que quando apresentaram esse trabalho, era o Luiz Eugênio que está à frente. Pastor, filósofo, teólogo, doutor, secretário, CEO da Maranata, Luiz Eugênio. Parece que era ele que está à frente. Que vai ficar à frente. Ele, Marcelo Ferreira, entre outros. Esses pastores não estão alinhados com o GDT. Então, não. Ou estão querendo enganar os jovens, né? Os jovens são espertos. Eles sabem muito bem o que é que está acontecendo. Meus queridos, encerrando aqui esse episódio, e aí? Tem futuro um negócio desse? Só que os jovens não têm. Daqui a pouco vão pedir relatório, tá? Os pastores que não podem estar nas igrejas, tem pastor com 4, 5 igrejas, tem que ligar o satélite. Eu quero saber se os jovens vão para esse lugar. E que tipo de relatório é que vai chegar no presbitério? Vamos ver, né? Meus queridos, somos podcast, Pastor Júnior que vos fala, terminando mais um episódio. A EBD continua fazendo as suas vítimas. Agora é a vez dos jovens, tá bom? Deus abençoe, que Deus possa iluminar o nosso coração, tá bem? Paz do Senhor Jesus.